Minha ex me convidou para o casamento dele só para tentar me reconquistar. O que eu fiz em seguida destruiu a vida dele. Era só uma terça-feira comum, sabe? Uma daquela que a coisa mais empolgante é colocar leite de aveia no café e chamar de escolha saudável. Eu estava cuidando da minha vida, rolando por anúncios de emprego que eu nem tinha intenção de me candidatar quando a correspondência caiu e lá estava ela. Um envelope grosso, obnoxiosamente caro, com acabamento dourado, meu nome escrito lindamente em caligrafia. Eu já sabia que era notícia ruim. Abri devagar. Como arrancar uma fita de bandagem de uma ferida quase cicatrizada. Era um convite para o casamento do Daniel e Charlotte. Daniel, meu ex, o cara que me enrolou por 4 anos só para acordar uma manhã e dizer que não tinha mais certeza de ver um futuro. Nenhum aviso, nenhuma briga, só as vibrações e o coração partido. E Charlotte bem. Ela era a amiga em comum que ele me disse para não me preocupar. Loira rica, que malhava no ginásio 24/7 e tinha esse hábito de chamar as pessoas de amor, docinho, como se estivesse distribuindo elogios, mas na verdade jogando facas. Então imagina minha raiva absoluta ao ver um cartão com uma impressão em relevo de $5 convidando-me a celebrar o amor deles. Eu ri, sério, ri de verdade, a audácia. Então chorei. Depois comi um pote inteiro de gelato de caramelo salgado e assisti 3 episódios de um programa da reforma de casa que nem gostava. Aí liguei para alguém. Leon, meu noivo, sim, noivo, porque enquanto Daniel estava lá brincando de vida de sonho da Barbie com Charlotte, eu já tinha seguido em frente. Conheci Leon na festa de ano novo de um amigo em comum, 1 ano e meio atrás. Ele era inteligente, engraçado, usava terno como uma segunda pele, e quando ele segurou minha mão pela primeira vez, não parecia uma promessa, parecia um lar. Então, sim, liguei para Leon, convite na mão, raiva no coração. Ei, amor, eu disse, quer dar uma fuga no casamento. Leon nem piscou. Seu ou meu, ele brincou. Expliquei toda a situação, desde o envelope dourado reluzente até o insulto não tão sutil de ser convidada para o casamento dele, aquele que Daniel obviamente achava que ia mostrar o quão bem ele estava indo. Leon, para compensar, ele encarou tudo com naturalidade, não julgou, não zombou, só escutou. É o que ele faz melhor. Eu topo, ele finalmente disse, um sorriso se espalhando no rosto, mas se a gente for, vai ser grande. E, meu amigo, a gente foi. Peguei o vestido que tinha guardado, aquele que me fazia parecer que eu pertencia a um tapete vermelho. Leon reservou um carro preto, ele vestia um smoking, eu fiz as unhas na cor chamada Vingança Vermelha, talvez bobeira, talvez satisfatória, com certeza. Isso não era só sobre aparecer, era sobre aparecer com alguém que me escolheu, me respeitou e me amou profundamente. Era sobre ficar firme num lugar onde uma vez me fizeram sentir pequena, era sobre reivindicar minha dignidade com salto e batom, porque Daniel precisava ver, Charlotte precisava sentir, e eu precisava assumir isso. O local parecia um sonho do Pinterest, muros de pedra cobertos de era, lustres que provavelmente custaram mais que meu diploma universitário, e garçonetes em smoking segurando bandejas de canapés caros e pequenos. Charlotte não teria de outro jeito. Segurei a mão de Leon um pouco mais apertada enquanto subíamos os degraus de mármore. Tem certeza disso? Ele sussurrou, os olhos varrendo a multidão que já entrava. Eu assenti, 100%. Não estamos aqui para criar confusão, estamos aqui para existir, alto e lindo. Eu esperava olhares constrangidos, talvez até alguns sorrisos forçados de velhos amigos em comum. O que eu não esperava era o silêncio que caiu quando entramos na sala de recepção, como cabeças virando e bocas abertas, um silêncio de fazer parar o tempo. As madrinhas da Charlotte me notaram imediatamente, dava para ver nos lábios delineados e olhares de lado, todas arrumadas como numa propaganda de perfume, mas de alguma forma, ainda me fazendo sentir como a única pessoa que realmente pertencia ali. Então, lá estava ele, Daniel, perto da torre de champanhe, vestindo um smoking branco impecável, segurando uma taça e fingindo que não engasgou com o ar. Ele parou, olhou para Leon, depois para mim, e depois de novo para o Leon. Juro que vi seu maxilar se fechar. Quando Leon colocou a mão suavemente na parte baixa das minhas costas, sorri docemente, de forma educada, mortal. Oi, Daniel, eu disse, enquanto nos aproximávamos, como se estivesse cumprimentando um barista e não o cara que despedaçou meu coração como um copo de vinho caído. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Acho que ele não esperava que eu aparecesse, e sei que não esperava que eu chegasse parecendo ter saído de uma revista Vogue, de mãos dadas com um cara que parecia ter saído direto do GQ. Uau, ele finalmente conseguiu, pescando como se não pudesse acreditar que eu era real. Você veio. Eu inclinei minha cabeça. Você me convidou. Charlotte apareceu do nada, como se tivesse sido chamada por pura birra. Seu vestido era exatamente o que eu imaginava, dramático, caro, gritando por atenção. Ela se grudou ao braço do Daniel com uma risadinha forçada. Ah, eu não achava que você realmente viria, ela disse, com surpresa, cada sílaba carregada de ironia. Leon, o rei que é, estendeu a mão para ela. Sou Leon, seu noivo, ele disse com uma voz quente, suave, que até fez o DJ parar. Charlotte piscou, juro, seu olho deu uma tremidinha.
Daniel parecia que tinha engolido um limão. Que ótimo, Charlotte disse, com um tom de que ótimo para vocês. Olhei direto nos olhos dela. Obrigada, estamos muito felizes, respondi, e eu realmente quis dizer isso. Não estava lá para estragar o dia deles, não estava lá para gritar, chorar ou fazer cena. Não precisava. Minha presença já era suficiente, minha felicidade já era suficiente, o desconforto deles, esse sim, era a cereja do bolo. Ficamos até a cerimônia, que foi linda, cara, vazia. Quando as promessas começaram, eu quase consegui ouvir Daniel travar, como se o peso do que poderia ter sido finalmente tivesse caído sobre ele, mas eu não vacilei, segurei a mão do Leon, encostei minha cabeça no ombro dele, não tinha nada que precisar provar. Depois, na festa, Leon e eu dançamos, rimos, brindamos com estranhos, e de vez em quando eu via Daniel me olhando de longe, mostrando a porta ao lado dele. Ele estava me chamando, consegue imaginar? Fingi que não percebi, mas no fundo, sabia que ele não ia deixar passar assim. O primeiro presente apareceu numa quinta-feira, acabei de chegar do trabalho, ainda de salto, cérebro quase morto de reuniões seguidas, quando vi a caixa, preta fosca, embrulhada com uma fita de cetim vermelha, sem nota, só um nome na etiqueta de envio, Daniel Carter. Não abri na hora, só fiquei olhando como se pudesse explodir. Leon ainda não tinha chegado, e por um minuto, realmente pensei se não estava sonhando. Então, abri, um par de brincos de diamantes, bem caros, exagerados, completamente indesejados. Coloquei a caixa na bancada da cozinha e ri, não porque fosse engraçado, mas porque a ousadia era demais para ignorar. E veio a mensagem: Daniel, você sempre disse que diamantes eram sua fraqueza, achei que você merecia se sentir mimado de novo. Me avise se estiver livre algum dia, só você e eu. O emoji de piscadinha me deu arrepios. 2 anos atrás, um presente assim teria-me destruído, eu teria enlouquecido, duvidado de tudo, talvez até ido falar com ele. Mas agora era triste, patético, e, honestamente, me deixou com raiva. Ele era casado com Charlotte, a mulher por quem me deixou, e agora achava que podia comprar seu caminho de volta para a minha cama com diamantes e nostalgia. Não tinha a ver com amor, nem comigo, era sobre controle, sobre me manter na órbita dele, o suficiente para sempre sentir que podia voltar, como se eu fosse algum segredo dele, uma fuga, quando a vida real com Charlotte não combinava com a fantasia. Alguns dias depois, outro pacote chegou, lingerie, renda preta, quase invisível, do meu tamanho, sem cartão, só uma mensagem: Daniel, imagina você nisso o tempo todo, sabe onde me encontrar. Sabe o que eu imaginei? Uma lixeira com as 2 caixas lá dentro. Tirei uma foto delas ali, na lixeira, brincos brilhando, renda amassada, e fiquei olhando a tela por um minuto. Então, fiz algo que ele não esperava, encontrei ela, Charlotte, nova esposa, nova vida, grade do Instagram cheia de selfies de pôr do sol, casais, cafés estéticos. Entrei em suas mensagens educadamente. Oi, Charlotte, desculpe invadir sua caixa de entrada assim, fiquei em dúvida se devia te procurar, mas achei que se estivesse no seu lugar, gostaria de saber que seu marido tem-me enviado presentes, brincos de diamante, lingerie, aqui uma foto, direto da minha lixeira. Ele também tem-me mandado coisas que não vou repetir, mas vamos dizer que fidelidade não parece fazer parte dos votos dele. Eu não quero ele, nunca quis. Mas você merece saber quem você casou. Anexei a foto, apertei enviar. Ela leu em 2 minutos. Sem resposta. Eu não precisava de uma, porque isso não era sobre vingança, não era sobre destruir o casamento deles, era sobre traçar uma linha, dizer ao universo: eu não serei seu plano B, não ficarei calada enquanto você brinca com minha vida. 1 hora depois, Daniel me enviou uma última mensagem: Daniel, você não precisava ir atrás dela, isso foi baixo. Sorri. Você foi baixo. Eu só liguei as luzes, bloqueei, apaguei, acabou. Naquela noite, Leon entrou, olhou para mim no sofá, com um copo de vinho, e disse: você parece uma mulher que acabou de enterrar um fantasma. Levantei meu copo. Fiz isso. Acho que realmente enterrei Daniel, como um fantasma, só que esqueci de uma coisa: fantasmas não gostam de ser ignorados. Na manhã seguinte, após mandar mensagem para Charlotte, acordei com notificações, não do Daniel, ele ainda estava bloqueado em tudo, mas de pessoas, amigos em comum, conhecidos, antigos colegas, todos sussurrando a mesma coisa: ei, você realmente tentou acabar com o casamento do Daniel. Aparentemente, Daniel tinha estado aí, espalhando que eu tinha enlouquecido, tentando sabotar a vida dele por ciúmes, que eu era obcecada, amargurada, instável, que eu não conseguia ver ele feliz, que eu fingia as fotos, que sempre tive uma veia dramática, que Leon era só um rebote, que eu só estava brava porque ele não me escolheu. Ah, sim, o que realmente aconteceu. Eu disse a verdade, me defendi, e fiz questão de ela saber que ele era um lixo, num terno.
Mas Daniel não se importava com a verdade, ele se importava com controle, e quando percebeu que não podia me fazer sentir culpa, seduzir ou me fazer voltar, passou a punir. Ele entrou em contato com Leon, só um aviso, seu garota, ela está instável desde o começo. Eu aguentei isso por anos, faça um favor a si mesmo, fuja. Leon tirou print, enviou para mim com uma frase só, ele está se esforçando demais, meu Deus, eu amo esse homem. Então, Daniel tentou uma abordagem mais sutil, mensagens para antigos amigos em comum, insinuando que eu tinha sido manipuladora emocional na nossa relação, que ele era a vítima. Era como ver um homem se incendiar e gritar, que eu tinha entregue o fósforo. Mas o que acontece na vida quando você vive com honestidade? Quando você para de esconder quem você é, ninguém consegue usar isso contra você. Sim, cometi erros, sim, fui machucada, mas nunca implorei para ele ficar, nunca corri atrás dele quando saiu, nunca fingi que ele era algo que não era. Enquanto isso, Daniel agora é um homem casado, com um telefone de lado, uma ex bloqueada, uma esposa que não postou ele no Instagram em semanas, mas isso não o parou. Uma noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido, você nunca será nada sem mim. Eu te dei seus melhores anos, e você me paga destruindo minha vida. Você é uma triste ingrata. Era ele. Ele tinha queimado todas as pontes, e ainda assim tinha a coragem de chorar pelas cinzas. Dizem que karma é lento, estão enganados. Ela só gosta de fazer uma entrada triunfal. Levou apenas 3 meses depois que bloqueei o Daniel para o boato parar e o silêncio se instalar. Sem mensagens, sem presentes, sem macacos voadores, só silêncio. E então Charlotte entrou com o pedido de divórcio. Claro, não foi público, mas as pessoas falam. E nos mesmos grupos do WhatsApp onde o Daniel costumava se gabar, agora ele virou o aviso. Acontece que Charlotte tinha prints da minha mensagem, dos textos dele, até extratos bancários que mostravam ele transferindo dinheiro para mim, janta, presentes. Brincaram comigo. Eu nunca peguei nem um centavo. Ela saiu levando metade de tudo, a casa, o carro, as economias. O advogado dela foi implacável, e quando ela terminou, o Daniel estava morando num apartamento de um quarto numa parte da cidade que ele costumava zombar. Honestamente, não senti uma ponta de pena, nem por um segundo. Não fui o vilão dessa história, nem mesmo na última cena. Mas o karma teve um papel coadjuvante, e ela comeu rápido. Um ano depois, eu estava numa balada na cobertura, luzes penduradas, a cidade quente e dourada, daquele jeito que faz você esquecer que sua vida parecia uma prisão. Leon do outro lado, rindo com um amigo, e então eu o vi, Daniel, no canto do bar, sozinho, com a camisa amassada, uma leve mancada, não reconheci de primeira, o cabelo mais comprido, mais bagunçado, como alguém tentando segurar a juventude que já tinha gasto. Ele não me viu de início, mas eu percebi o momento em que ele viu, os olhos dele se arregalaram, como se não tivesse certeza se eu era real ou só uma lembrança que veio assombrá-lo. Em vez disso, eu voltei meu olhar para Leon. Ele percebeu tudo. Tá tudo bem? Ele perguntou. Sim, eu disse, sorrindo, acabei de encontrar um fantasma. Leon sorriu. Precisa de mim para caçar um. Eu ri, mas minha curiosidade puxou, então, quando fui ao banheiro, passei perto demais do bar, e Daniel entrou no meu caminho. Oi, você tá bem, ele disse, com voz baixa. Eu respondi. Podemos conversar, eu balancei a cabeça. Não tem mais o que dizer, eu disse. Mas e se recomeçarmos? O silêncio dele foi resposta suficiente. Eu dei a volta nele, mas antes de ir embora, olhei para trás e sorri. Ah, a propósito, eu disse, Charlotte manda um oi do novo apartamento, pago na íntegra com seu dinheiro. E o deixei lá, parado, debaixo das luzes piscando, cercado por estranhos, parecendo exatamente o que ele era, um homem que tinha tudo e perdeu as 2 únicas mulheres que realmente deram uma chance para ele. Você teria dito alguma coisa para quem foi traído, ou assistiria tudo queimar em silêncio?